Se isso foi feito há 1 ano, eu vou dizer, este é o preço da odontologia desatualizada. E este é o preço da periodontia que também não alcança as pessoas. Hoje, eu tenho um caso bem complicado para mostrar para vocês, que é o que mandaram aqui, olha. E neste caso, a pergunta assim, olha, como é que a gente resolve esse caso que acabou chegando, tem sangramento, tem mobilidade no 12-22, tem algumas perdas ósseas, o paciente não tem nenhuma comorbidade, mas tem alguns problemas aqui. E vou mostrar por palatina aqui também, inflamação, retração, olha só, dos poucos que eu gravei, o 12-22 tem mobilidade, o que a gente faz? E agora vamos olhar a radiografia, e nesta radiografia eu acabei detalhando alguns pedaços para a gente conseguir ver certinho, com detalhes, cada pedacinho, cada quadrante. Enfim, esse daqui é o quadrante 1, e algumas coisas merecem consideração. E uma coisa bem comum que foi feita aqui neste caso, e que é um erro grande hoje em dia, é unir dentes com implantes. Não sei se você sabe, mas não pode unir dentes com implantes, porque o dente tem um ligamento. O dente é uma gonfose, ele tem uma movimentação, e o implante não tem. E o que acaba acontecendo é que o dente que movimenta, ele leva o implante ao insucesso. Se vocês olharem o 16, olha, que o paciente já investiu nisso, tá? Eu vejo uma radiopacidade diferente, eu já vejo que o paciente fez um levantamento de seio maxilar e colocou um implante, e aquele implante tem um gap entre o dente e o implante, e isto muito possivelmente ou é uma desadaptação da peça que acabou ficando, ou é porque juntou o dente com o implante e acaba tendo uma movimentação. Outra coisa que não me parece muito clara é que parece que tem um pequeno sobrecontorno das próteses. Isso é um problema. Então tem perda óssea, tem sobrecontorno. Outra coisa, às vezes o espaço biológico, que é a distância do término da prótese, não é adequado. Então, a gente tem que sempre pensar assim, que em cima do osso, a gente vai ter 3 milímetros de tecido gengival. Todo implante, ele vai terminar no nível ósseo. Ponto final, não tem sistema de implante que acaba acima. Só o hexágono externo que ele vira 0,7 milímetros acima, que é onde fica o parafuso. Mas aonde termina o implante é onde deveria estar o osso. O que me parece muito mais no implante 17 que no 16, que o espaço biológico é muito curto. E o que começa a acontecer é uma imigração tecidual para dar esse espaço biológico. Mas o que é o espaço biológico? Espaço biológico é um espaço que eu chamo que a gengiva é tapete do osso, e a gente sempre vai ter 3 milímetros de espaço de inserção conjuntiva e epitélio juncional. Inserção conjuntiva é o tecido conjuntivo que se adere às fibras teciduais, ou do dente ou do implante, e mais ou menos 1 milímetro que a gente vai ter de epitélio juncional, que vai ser o epitélio onde ele gruda no dente ou no implante, e a gente vai ter mais ou menos mais 1 milímetro de sulco gengival. Em médias bem aproximadas é mais ou menos isso. 1 milímetro de inserção conjuntiva, 1 milímetro de epitélio juncional, 1 milímetro de sulco gengival, muito simples, de uma forma muito simplista. Mas tem sobrecontorno, tem união de dente com implante, o que faz? Separa. Porque ou você vai perder o dente ou vai fazer o implante. Mas vai perder a prótese. Melhor perder a prótese do que perder tudo. Vamos olhar o outro quadrante aqui. E neste outro quadrante, a gente vê a mesma coisa. Não pode unir dente com implante. E eu não sei por que tudo isso está unido. Mas vai perder a prótese. Porque quando colocar, vai perder a prótese. E a gente tá vendo assim, olha a desadaptação que acaba dando no dente no implante. Pode ser que isso tivesse terminado assim, perfeitinho no pós-operatório, no pós-implante, mas como não pode juntar dente com implante, porque dente tem um ligamento e o implante é uma anquilose, a gente começa a ter uma desadaptação.
Quando a gente tem um gap ou uma desadaptação do dente com o implante, a gente tende a ter desparafusamento ou fratura da prótese. Então, aqui é um problema, tem que separar porque isso não garante longevidade. E outra coisa, tem alargamento do espaço do ligamento periodontal. E aí, os dentes vão ficar, vão tirar, vão ficar, vão tirar? Olha, eu não sei o que vai fazer, mas esse pré-molarzinho que tá suspenso, eu incluiria na nova prótese sobre implante. O que não pode é ficar restauração, é o canino e a prótese sobre implante. E olha só o incisivo lateral, onde eu coloquei uma flechinha, a gente tem um alargamento do espaço do ligamento periodontal. Certamente tem interferência oclusal ali, tem problema ali, isso precisa ser visto. Agora vamos olhar o inferior. No inferior, de novo, união de dente com implante que não pode, porque dente tem uma movimentação e o implante não tem, e a gente vai ter o desparafusamento ou a fratura do implante. Que bom que é só o desparafusamento, vai desparafusar, mas não tem como manter isso unido. Tem que separar. Parece que tem cárie nos dentes, não sei se tem. E olha só como a coisa começa a ficar, né? Começa a ter a movimentação, começa a ter o desparafusamento. Eu suspeito que isso tá movendo, e nisso que tá movendo, acaba dando mobilidade no molar e no pré-molar. É uma mobilidade que agora não tem, porque tá tudo anquilosado no implante, mas se desparafusar o implante vai ficar tudo mole. Por quê? Porque olha o alargamento do ligamento periodontal. É lesão periapical? Não é lesão periapical, porque não tá só no periápice, tá geral. E numa altura dessa, você deve estar pensando, o que é que eu vou fazer primeiro? O que é que eu vou intervir primeiro? Enfim, a gente já vai falar sobre isso, como é que a gente transforma isso num caso fácil. E por fim, no último quadrante, a gente vai ver, aqui tem uma periimplantite. Mais uma vez, não pode emendar prótese sobre implante com dente, porque começa a ter a movimentação, começa a ter um gap. Puxa vida, mas só teve periimplantite ali. Ainda bem que só teve periimplantite ali. É muito difícil fazer o tratamento de periimplantite. Enfim, o que é que a gente pode fazer nesse planejamento? Enfim, o que acabaram me contando aqui é que o paciente faz tratamento com ortomolecular, o que me faz pensar que é um paciente que tem boas condições, que tem vontade de fazer o tratamento. É um paciente que tem uma higiene bucal razoável, mas olha, tem um grande trabalho bucal aqui, tem inflamação, tem placa, em todo canto tem dente emendado com implante. Eu tô vendo uma supuração no 43, deixa eu só checar aqui no 43, se aqui se aqui tinha algum problema. Olha só, o 43, ele não tem uma perda óssea significativa aqui, mas não é o 43, é o 44, é o que tem dente, né? Mas parece ter uma reabsorção radicular externa, tem uma lesão periapical que merece tratamento endodôntico, então tem problema sim aqui. Vamos voltar à imagem do dente aqui. Não sei se é o 44 que tá com supuração. Não é o 44, é o 42. É o 42. Vamos voltar à radiografia ali do 42. O que tem no 42? Olhar na panorâmica aqui. Olha, gente, não tem nada. Sabe o que é isso? Placa bacteriana. Placa bacteriana que não passa fio dental, não passa escovinha interdental. Para começo de conversa, como é que a gente transforma esse caso complicado num caso fácil? Eu vou começar dizendo para vocês o que eu penso disso. Eu penso que você, clínico, vai poder assumir um caso desse também. Por quê? Porque eu me pergunto se vai ser o especialista que sempre vai estar resolvendo tudo isso. Será que é o especialista que precisa tratar isso?
Por quê? Eu me convenci de uma vez por todas, depois que eu falei com uma dentista, e ela me ensinou a seguinte resposta para quando o paciente fala assim: ah, mas será que o paciente ele fica chateado quando ele descobre que ele tem um problema? E ele fala assim: ah, mas o como é que ninguém falou para mim antes que implante vai dar problema? Como é que ninguém falou para mim que eu precisava escovar os dentes, que eu precisava cuidar, que implante precisava de manutenção? A resposta mais legal que eu ouvi de uma dentista peridiária que faz clínica geral, e ela falou assim: Horas, quando você vai fazer uma remoção de cálculo biliar, você vai mexer na vesícula? É o especialista que vai mexer, ele vai intervir, ele vai fazer os exames pré-operatórios, vai te cuidar no pós-operatório. Terminou com o especialista, você passa com o clínico geral. É assim que vai ser. O problema é quando o clínico geral não consegue fazer um acompanhamento da periimplantite. Aí é problema, porque daí ele fica desassistido, ninguém cuida. Olha, o ideal é que o clínico geral acabe cuidando, sim, da manutenção dos implantes e da manutenção dos dentes. E eu estou falando que é possível que você também assuma um caso desse, desde que você consiga entender os princípios do peridiária. Por quê? Eu já cansei de ficar achando que é o especialista que tem que ficar olhando para isso. Se o especialista consegue olhar para problemas periodontais e periimplantares, maravilha! O que acontece é que o especialista, geralmente, ele vai querer ser direcionado para casos mais complexos e quando chega na manutenção básica, fica sem fazer. Aí o especialista não quer fazer, o dentista, ele não sabe fazer, por isso que eu ensino, e o paciente nem sempre quer ficar a vida toda indo para o especialista, porque ele gosta de você, clínico geral. Ele escolheu você como dentista deles. É por isso que eu estou falando que esta pério básica de todos os dias é do clínico. E quando o periodontista é cativante, e nem todos são, e eu ensino como você pode ser, você tem que abraçar esse paciente e cuidar para todo sempre, para não acontecer como esse caso, dele ter uma reabilitação muito grande e estar com tudo deteriorando na boca. Porque se você também pensar assim, ah, mas o paciente não vai querer, fazer. Se o paciente não vai querer fazer, será que o paciente vai querer fazer será que ele quer perder os dentes? Se o clínico geral consegue cuidar de um caso desse e consegue conscientizar o paciente da importância da manutenção preventiva, este paciente é seu para toda a vida e ele volta feliz. Ah, mas o paciente não quer. Será que ele quis investir tudo isso que ele já investiu na reabilitação e ter todos os dentes deteriorando? Será que é porque ninguém explicou para ele o que é que ele pode fazer para ele ter todos os dentes na boca? É isso. E tudo isso pode ficar melhor. Ah, Elaine, eu que enviei este caso para a professora. Ele é ex-fumante, concluiu os implantes há 1 ano. 1 ano! 1 ano! O dentista dele que o encaminhou para um periodontista porque ele não deu conta de tratar. Então, que daí é perfeito, adorei esse esclarecimento. Porque, olha, aí o implantodontista faz o implante e ele não sabe tratar. E por muito tempo eu fiquei pensando, olha, tem que ter mais carga horária de pério, de manutenção na carga horária de implantodontia. E eu mesma, como periodontista, implantodontista e microbiologista, já dei aula para curso de especialização de implantodontia, mas eu não curti muito, sabe por quê? Porque eles me dão míseras 4 horas ou míseras 8 horas. Gente, em 8 horas não dá para falar nada, não dá para aprender quase nada. Você acha que vai aprender a fazer manutenção preventiva nisso? Aí não aprende a fazer, e aí dá no que dá. Por isso que eu estou dizendo que, olha, periodontistas que sabem acompanhar um caso desse vão fazer, implantodontistas ou clínicos que queiram ou que saibam conduzir um caso desse, vão conseguir fazer isso com sucesso. Porque se não conseguir atender isso, não resolve. Eu tô aqui com a história toda do paciente, ó. Paciente masculino, 66 anos de idade, ex-fumante sem doenças crônicas. Ó, ex-fumante, tá também explicado uma coisa. Porque enquanto ele fuma, ele tem uma grande quantidade de periodontopatógenos,
Porque o tabagismo faz vasoconstrição, e faz vasoconstrição, aumenta a quantidade de anaeróbios, e pela vasoconstrição também não vem defesa, ele tem muito mais ataque microbiano do que defesa, e aí quando para de fumar, vasodilata, inflama, e ele ainda está com a microbiota alterada. Então tá explicado o negócio da inflamação, e geralmente o tabagista não é um ser muito cuidadoso. Ele acaba não voltando. Eu não sei porquê, mas uma das hipóteses é que talvez ele tome bronca no dentista. Hipótese, tá? Desde que alguém acolha esse paciente, eu falo tanto sobre isso, tudo vai dar certo. Bem, queixa principal, sangramento espontâneo nos caninos superiores. Tudo bem, muita placa, muito cálculo. Concluiu o tratamento com implante dentistas há 1 ano e precisou fazer 2 vezes o levantamento do seio maxilar, porque da primeira vez não deu certo. Claro que não dá certo o levantamento de seio maxilar com tabagista. Difícil, porque ele tem um estresse oxidativo gigante. E por uma série de interações com os hormônios da manutenção do tecido ósseo, ele acaba tendo perda óssea, ele tem dificuldade de estabelecer o osso. Aí o fumante vem e fala assim, ai doutor, eu tenho tanto problema que eu tenho osteoporose. Você tem osteoporose porque você fuma. Eu não falo assim com o paciente, mas se você for na literatura científica, eu vou fazer uma live sobre isso, tá? Se for na literatura científica, existe uma correlação direta entre o tabagismo e a osteoporose. Aí vamos extrapolar, fez implante, não deu certo o implante. Claro, com tudo isso que ele tem de danos do tabaco, não dá certo o levantamento de seio maxilar, o implante está fadado ao insucesso. Aí, o que a gente faz? Gente, tem um remédio sensacional, sem igual, que não tem erro, chamado manutenção preventiva. O problema desse remédio se chama dificuldade em vender manutenção preventiva. E é isso que eu falo o tempo todo no Pério Diária. E a nossa meta para alunos Pério Diária é alcançar a taxa de 80% de manutenção preventiva com um ticket valorizado, porque você merece. Esta é a proposta do Pério Diária. A gente agrega valor, a gente vende a ideia, vende o sonho de ter saúde bucal. E aí, paciente, você quer fazer manutenção preventiva ou você quer ver deteriorando todo o trabalho que você está tendo? Está tendo mobilidade, está perdendo, estou vendo perder o osso, estou vendo estragar o implante, está dando periimplantite. Eu tenho um remédio para você chamado manutenção preventiva. E isso aqui é muito mais barato do que um dia você perder tudo e é tudo perdido para sempre e você vai fazer tudo de novo. Enxerto ósseo, cirurgia, prótese sobre implante. Gente, é muito. Já vamos falar de todos, tá? Ó, gente, se eu acho possível manter 45, 46, eu manteria todos, mas eu vou detalhar, tá? Calma. Só tô contando a história aqui. Vou contar o plano de tratamento na ordem. E aí, a gente faz. Concluiu o tratamento, precisou fazer avaliação periodontal, mobilidade grau 1 no 12 e no 22. Possivelmente a interferência oclusal, porque acaba tendo, que eu tô vendo ali que tem o alargamento do ligamento periodontal. Geralmente o lateral é um dente pouco demandado e se ele tá com mobilidade tem interferência, tá? E ele tem alguns lugares que estão unidos nos caninos. Bolsas rasas, tá? No sextante direito, 23 tem 6 milímetros, 45, 7 milímetros, 47, 7 milímetros. Enfim, ainda bem que tem bolsas rasas. Mas o que a gente vai ter que parar para pensar é, alguém vai ter que assumir esse caso e começar a fazer a manutenção preventiva. O jeito errado de começar a fazer isso é começar a fazer uma instrumentação demorada e depois a gente oferecer manutenção preventiva. Jeito errado, tá? O jeito certo é, primeiro, você vai fazer a lista de problemas que o paciente tem, para ele estar consciente do que tem, e você vai oferecer a manutenção preventiva para ele. Porque ou você oferece isso e consegue vender um plano e um pacote muito bem feito com isso, ou é melhor dizer para o paciente, olha, eu não quero fazer isso. Porque se você não adere ao meu planejamento, não tem remédio que eu acabe fazendo, porque a gente não vai ter sucesso em longo prazo. Tem muita coisa para fazer nesse tratamento e a gente fica de cabelo em pé. Com o que é que a gente começa primeiro? O que é que a gente vai fazer primeiro? Primeiro a gente cuida desse paciente, olha bem
e equilibra essa microbiota, equilibra a desbiose. Ou é isso, ou isso não vai dar certo. Aí, depois, a gente agrega valor na manutenção e começa o tratamento. Outro ponto, quem tiver um caso complexo como esse, a minha pergunta é, você faz um caso complexo, tem um caso complexo como esse, por exemplo, talvez você esteja com esse caso num convênio e o convênio vai liberar a instrumentação de 6 em 6 meses. Gente, fala sério, fala sério. Dá para fazer um tratamento periodontal com esse 6 em 6 meses? Não dá. Então, quem faz pério pelo convênio, ou vai dizer para o convênio que eu não quero mais esse convênio, ou vai dizer para o paciente que o convênio, o remédio que o convênio te dá não resolve o problema que você tem, ou a gente vai estar eternamente enxugando gelo numa periodontia que não dá certo, tá? Eu ensino a fazer um tratamento periodontal na metade do tempo clínico, mas, gente, uma sessão semestral, não consigo fazer milagre. Não tem como. Isso não se resolve. E como a doença periodontal é assintomática, o convênio, e se eu tenho algum gestor de convênio que está ouvindo aqui, escuta essa. O gestor de convênio vai pagar uma sessão de pério a cada 6 meses. E depois, se daqui 6 meses descobrir que a doença não curou, o dentista vai fazer um tratamento de novo dentro de 6 meses e o convênio vai dar uma glosa. E aí, porque de novo vai tratar que, escuta, não é que de novo vai tratar, é que não curou da última vez. Nós estamos literalmente enxugando gelo. E aí, eu vejo os dentistas periodiários se descredenciando dos convênios, porque, ó, não dá para fazer uma coisa decente. E os periodontistas especialistas, porque os convênios autorizam os especialistas, eles estão se descredenciando por quê? Porque não dá para fazer uma periodontia frustrante. Chega de periodontia frustrante. Não dá para fazer isso. Ou você vai fazer o trabalho hercúleo de convencer o paciente do convênio para o particular. Muitos dentistas periodiários estão conseguindo explicar com muita honestidade que esse remédio que o seu convênio está te pagando não cura o seu problema. E não tem nada de errado com isso. O errado é o convênio sair totalmente fora de qualquer guideline do planeta e falar que vai fazer tratamento periodontal uma vez a cada 6 meses. Por favor, isso não existe, tá? Não existe, a não ser que alguém fale, olha, apareceu um guideline aqui que está dizendo que uma vez por 6 meses vai tratar doença periodontal de qualquer magnitude, que não trata. No periodiária, você vai fazer um tratamento periodontal na metade do tempo clínico, com um protocolo claro e que a gente vai fidelizar. Porque ninguém consegue fazer um tratamento que dê certo, que o paciente vai ficar o resto da vida com você, se você não der resultado. Eu dou resultado e ensino a fazer um tratamento mais rápido, mais fácil e confortável. Falando em confortável, teve uma paciente que perguntou assim, professora, por favor, você poderia esclarecer qual é o objetivo daquele aparelhinho que dá choque quando faz limpeza? Gente, aparelhinho que dá choque, vocês estão fazendo tratamento periodontal ou tratamentinho de eletrochoque no paciente? Pério tem que ser confortável. Voltando ao caso aqui, o clínico pode acompanhar esse caso desde que ele consiga oferecer o melhor tratamento lógico, ordenado, que eu já vou dizer todos para vocês, mas tem que ter manutenção preventiva e se você for incapaz de explicar isso, é melhor não pegar o caso, porque é aqui que está a longevidade da história. Aí, feito isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é a seguinte, a gente vai começar a tratar a desbiose. Primeiro, a gente tem que colocar esse paciente em boas condições de saúde bucal. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma instrumentação. Aqui não importa qual é o método que você use, mas no periodiário a gente usa o Full Mouth Disinfection, que é a desinfecção da boca toda em sessão única ultrassônica. Isso que a gente faz. Faz isso, equilibra tudo. Puxa vida, e o que é que a gente faz com essa confusão de prótese unida com implante? Eu gosto de pensar assim, com todos os anos de experiência, a não ser que o paciente tenha dinheiro sobrando, às vezes tem, tá? Nem sempre o paciente quer fazer tudo de uma vez. E fazer aos poucos, em etapas, aumenta a aceitação por parte de todos os pacientes. Então, a primeira coisa que a gente vai começar a fazer é oferecer um tratamento periodontal que já nem vai ser pouca coisa. Tratamento periodontal da boca toda. Segunda prioridade, possivelmente
tem parafunção, e se não tem parafunção, qualquer apertamento que tiver, isso aqui aumenta a mobilidade, aumenta tudo, porque a gente tem toda uma situação de dentes unidos com implante que não deve. Então, imediatamente, eu protejo isso daqui e eu coloco uma coisa que também é fora das guidelines, mas eu dou uma placa de acetato para o paciente, pelo menos não ter uma interposição. E se o paciente tiver melhores condições, uma placa interoclusal miorrelaxante muito bem ajustada, ensina a não fazer apertamento diurno e ele vai usar de noite, só para a gente diminuir esta relação de dente com implante. Faz tudo, 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 tudo. Depois, o que é que a gente vai começar a fazer? Depois que a gente faz o tratamento periodontal e a gente tira a infecção, a gente vai começar a planejar segmento, por prioridade, o que é que a gente vai fazer. Olha, o que é que a gente vai fazer nesses dentes, se a gente vai ficar, se a gente não vai ficar, se isso vai ficar mais grave. Olha, tem tanta coisa mais grave para fazer. Então, por exemplo, o 46 e o 45, eles estão com cáries radiculares. Eu não sei a magnitude dessa cárie radicular, ele tá com pino, mas olha, de qualquer forma, ele vai perder essa prótese, porque nenhuma prótese aqui tem condições de ficar na boca, porque tá tudo emendado com o do dente com o implante. O que pode ser feito, às vezes, é separar o dente com o implante e depois deixar ele isolado. Outra coisa que eu quero comentar, que é muito o lado do paciente. Então, o lado do paciente é assim, se coloca no lugar dele. Gente, faz 1 ano que ele fez toda essa reabilitação. Isso aqui custou caro, tá? Pensa, cada dente, cada implante, em média, custou R$4.000. Aí ele fez 2 levantamentos semimaxilares, né? Cada cerâmica custou em torno de R$2.000 a R$3.000, dependendo se tem endo ou se não tem endo, tá? É mais ou menos isso, é bastante. Ele tá sem usar escova interdental, vai demorar, ele tá sem saber fazer higiene bucal, vai demorar, ele vai ficar absurdamente decepcionado o dia que você comentar que não é legal unir dente com implante. Se isso foi feito há 1 ano, eu vou dizer, este é o preço da odontologia desatualizada. E este é o preço da periodontia que também não alcança as pessoas. As pessoas não entendem de pério e aí fica esse paciente é suscetível à doença periodontal, tá? Pela quantidade de placa e cálculo que ele tem, pela perda óssea que ele tem, ele é suscetível, ele tem implante, ele é tabagista, ele tem perda óssea. Eu entendo perfeitamente que ninguém faz isso por mal. Então, para essa reabilitação, eu vou dizer que o dentista que fez, ele tem muitos anos de estudo. Muitos, muitos. Ninguém faz isso porque quer. O que falta é esse entendimento e essa inter-relação. Por isso que eu bato tanto, tá? Periodontia para todos, periodontia para todos, periodontia para todos. O paciente fez essa reabilitação inteira há 1 ano e você vem e fala que tem que desmontar? Bem, o que é que a gente pode fazer? Gosto muito de cuidados paliativos desde que a gente esteja supervisionando. Por quê? Se eu tivesse na pele do paciente, do paciente ou do dentista e viesse um outro dentista e falasse assim, nossa, joga fora tudo isso. Isso daqui é desmerecer muito estudo de um dentista, e agora eu vou defender esse, e foi um detalhe chamado não pode unir prótese sobre implante. Hoje a gente tem clareza disso, mas há um tempo não tinha, só que há um tempo faz muito tempo, tá? Tudo depende de que em período você parou a sua atualização profissional. Então, o dentista ficou na época, talvez não seja tão problema. Outro ponto aqui é que já se sabe que a força do implante é muito grande. Então, a gente não precisa, por exemplo, no segundo quadrante, ter a união de todos os elementos. Ele uniu todas as próteses separadas e uniu os dentes também. Então, a gente tem a mistura de dente com implante. Em todo lugar, já sabe que o implante ele tem muita força. Tanto que um protocolo, ele pode juntar a boca toda e fazer uma arcada inteira com 4 implantes. Então, a gente nem precisava ter dentes unitários aqui. E se tá unido, será que tá passando irrigador? Será que a gente tá conseguindo higienizar? Qual que é a minha sugestão pra gente conseguir fazer desinfecção? Mesmo que a prótese não se solte, a cimentada, tá? Mesmo que ela não se solte,
a minha sugestão é desparafusa tudo, porque você vai ver sair cobras e lagartas de dentro do parafuso, ter um gap gigantesco e um depósito igualmente gigantesco de biofilme ali. Desparafusa e a sugestão é usa um jato de glicina. O jato de glicina, a glicina é um aminoácido, ele tem um tamanho microscopicamente mais esférico e a gente consegue uma limpeza melhor de prótese sobre implantes. Ah, vai passar ultrassom no implante? Não, não precisa, que risca, mas vai passar um jato de glicina. Ah, professora, glicina é muito caro. Sim, é caro, ele custa o dobro e rende pela metade, então ele é 4 vezes mais caro. Mas, como ele tem um formato esférico das bolinhas, eu acho interessante desparafusar todos. Desparafusar não significa que vai sair. Eu gosto de ter um copinho de ácido peracético. Saiu da boca, eu coloco no copinho de ácido peracético. Tirei os parafusos, eu dou um bochecho bem forte para o paciente fazer por 1 minuto de clorexidina para ajudar a fazer uma desinfecção. Depois eu passo o jato de glicina em tudo. Por que o jato de glicina? Porque ele é mais esférico e ele vai limpar tudo melhor. Limpa, 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 limpa. Depois parafusa de novo. Aos poucos a gente vai começar a trabalhar por prioridade. O que é que a gente vai fazer? Enfim, prioridade número 1, manutenção preventiva, desinfecção da boca. Prioridade número 2, proteger do bruxismo, porque não pode ter dente com implante. Não pode nem pensar em ter parafunção, que eu penso que tenha. Se não tivesse, não teria mobilidade nos laterais. Outra coisa, o lateral do 12, ele é uma coroa. Como ele é uma coroa, ele tá batendo forte no inferior. Está batendo forte, estou vendo que tá ajustado, tá cheio ali, tá todo marcado de coisinhas. Então já tô sabendo que ele tá ajustado, tá com interferência. Olha, tá toda ajustada a boca, então esse paciente precisa de uma placa se ele quiser a longevidade disso. A placa vai ser temporária, porque algumas coisas a gente vai mudar. Depois parafusa de novo esses parafusos e ver se a gente consegue dar um torque maior de aproximação. E aí, o que a gente vai fazer nessa situação? Se o paciente não estiver disposto a trocar todas as próteses, ele pode trocar aos poucos e a gente pode fazer esta manutenção de desparafusamento a cada manutenção. Isso é legal. Ah, mas dá muito trabalho. Se o paciente estiver sem sangramento à sondagem, beleza, não precisa desmontar. Significa que a microbiota que entra no gap não é patogênica. A gente trabalha no periodiária absurdamente com a manutenção com equilíbrio. Qual é a próxima prioridade? A próxima prioridade, se acredite ou não, eu não quero nem saber se vai ficar com 46 e 45. Quer saber? Eu até decido isso depois. Por que depois? Quero saber se o paciente vai higienizar ou não, quero saber se ele vai entrar na minha ou não, porque às vezes eu condeno o dente e o paciente não cuida coisa nenhuma. Parece que tem cárie, parece que tem infiltração, só que às vezes é o contraste da radiografia. Também não sei. E já vi casos assim, vou contar uma história de uma paciente que ela teve câncer de mama, fez rádio, fez químio e ela teve 2 cáries radiculares bem grandes debaixo da prótese. Só que, como ela tomou bifosfonato por um tempo e alta dose de vitamina D por conta da osteoporose Perdão, não é da osteoporose. O paciente toma um medicamento que transforma estradiol em testosterona, que é esqueci o nome, mas já vem esse nome aqui pra mim. Que é um medicamento que todo paciente que teve câncer de mama, que é alimentado pelos hormônios, acaba tomando. E esse medicamento, ele acaba causando um endurecimento dos ossos por conta do aumento das taxas de uma testosterona sintética que acaba se formando. Os marombados, os bombadões das academias estão tomando isso também, porque tudo que eles acabam tendo de estradiol vira testosterona, então tem mais osso. Essa paciente fez uma exo com implante com um dos dentes e foi muito sofrido, porque a osteodensificação era muito grande. E ela falou assim, doutora, por favor, foi tão sofrido, tem um outro jeito de eu manter esse dente? Enfim, a paciente tinha uma lesão classe 5, depois de um câncer de mama, por xerostomia, foi muito sofrido fazer a extração, acabou ficando com aquele gap ali embaixo. Conversei com a minha dentista protesista clínica geral, falamos assim, olha, será que a gente consegue fazer um remendo nessa classe 5 com tratamento endodôntico?
e a paciente ter uma excelente higiene para a gente não fazer exoimplante, porque a paciente não quer e porque foi muito sofrido por ela e que ela tem uma boa higiene, a chance de recidiva lá é muito grande. A minha dentista linda e maravilhosa, ela fez uma restauração maravilhosa de ionômero de vidro e aquela gengiva está feliz, o cheiro ruim foi embora e aquilo está estável e a gente combinou com a paciente que aquele dente vai ficar assim e que seja eterno enquanto durar e ela está feliz da vida com aquele ionômero de vidro na classe 5 infiltrada. O que eu estou dizendo aqui, o que a gente precisa é uma odontologia que resolva. E que se isso vai dar problema mais para frente, o paciente está sabendo que naquele momento a gente fez uma decisão de fazer um tratamento que não garante a longevidade. Porque o que garante a longevidade? Arranca que acabou o problema. Eu não estou dizendo isso. Eu quero dizer aqui que é melhor o paciente ter um tratamento perfeito para ele, mas que aquilo tenha longevidade. Se aqui tiver uma lesão de classe 5 e o paciente topar ou for retentiva, colocar um ionômero, eu colocaria um ionômero de vidro para cuidar de outras prioridades, porque a próxima prioridade não é esse dente. E se o paciente perguntar para mim, vai tirar esse dente? Não sei, mas eu esclareço tudo que eu estou vendo ali e eu digo, a gente resolve depois, porque esta não é a prioridade. Atenção que a prioridade é a periimplantite. Doença periodontal equilibrada não é progressiva, mas doença periimplantar é. Doença periimplantar é progressiva e a próxima prioridade é resolver isso aqui. Eu não tenho experiência com tratamento não cirúrgico de periimplantite, eu tenho receio. O que eu vejo de interessante para periimplantite é ozonioterapia, é o PDT, e nenhum dos dois se apresentou tão absolutamente mágico nem superior. É muito bom, mas não é mágico. É muito bom, mas não é cura. E antibiótico, muito bom também. Não é mágico, não é cura. Não resolve definitivamente. Mas muita gente está fazendo terapia periodontal não cirúrgica de periimplantite. Eu vou dizer de todo o coração que eu tenho muita segurança em fazer tratamento periodontal não cirúrgico, porque periodonto tem ligamento, tem defesa, tem irrigação, mas tratamento não cirúrgico de periimplantite, com tudo aquilo de irregularidade superficial, com tudo aquilo de LPS bacteriano, com tudo aquilo de tratamentos de superfície de implante, por favor, não tenho confiança nisso. Aí fica uma turma do alisamento radicular batendo, que não pode fazer ultrassom, que tem que fazer alisamento radicular, que tem que deixar a superfície limpa, lisa e dura, que o ultrassom não presta, que a gente tem que fazer alisamento radicular, e depois vê uma outra turma falando que dá para fazer terapia periodontal, terapia periimplantar não cirúrgica. Ou seja, dente não pode deixar com nenhum risco, mas implante, por tudo aquilo que o paciente passou, tudo aquilo de irregularidade de superfície tratada, é muita irregularidade para a gente ter a integração de osteócitos, mas periimplante pode deixar? Então, por favor, né? Bom senso. Para periimplantite, eu faço tratamento cirúrgico. Abre o retalho, meu tratamento de preferência, implantoplastia. Professora, dá para fazer enxerto ósseo? Existe uma terapia chamada reósseo-integração. Horas. Se é difícil fazer enxerto ósseo para dente, que eu garanto limpeza, como é que eu vou garantir que está limpo para implante? Existe uma terapia de laser de alta potência para periimplante, que me parece muito promissora, porque o laser de alta potência, laser cirúrgico, ele vai vaporizar a matéria orgânica da superfície do implante. Acredito nisso, mas olha que isso custa caro. Eu ensino o tratamento de periimplantite dentro do contexto e dentro da filosofia periodiária. E vou dizer outra coisa, gente. É triste dizer isso, mas periimplantites são o tratamento do futuro. Quem sabe tratar e manter espaços periimplantares tem a faca e o queijo na mão, que isso daqui é do futuro. A próxima prioridade pós-descontaminação é cuidar disso daqui.
A próxima prioridade, aí a gente vai pensar neste incisivo aqui, neste molar, e aí depende da condição clínica. Quem vai decidir isso é a condição clínica, o quanto de infiltração vai ter, o quanto de real necessidade, porque daqui a pouco a gente vai ter uma retração gengival. Quer saber, gente? Para quem tá com a boca toda baleada, assim, é isso, né? Porque o paciente investiu tanto para fazer todo esse tratamento complexo, mas com tudo isso de necessidade de tratamento, às vezes eu prefiro uma retração gengival, porque quando a margem gengival, o gap, ficou supragengival, aí eu consigo escovar. Escovo, mantenho, coloco em manutenção preventiva. E deixo muito claro para o paciente. O paciente, o foco daqui, o objetivo disso é manutenção preventiva e equilíbrio. O que mais vai fazer? Depois, no mais, separar todas essas próteses sobre implantes dos dentes. O paciente nunca, jamais, sem manutenção preventiva, se ele sair da manutenção preventiva, isso aqui vai estar fadado ao insucesso. É isso que a gente vai fazer. E para concluir isso daqui, ainda preciso dizer assim, olha gente, isso aqui me dói tanto que eu vou dizer, chega de pério desatualizada. Hoje é o último dia de inscrições abertas para o pério diária. Então assim, ó, melhor curso de pério, até porque há anos não se via nada de novo, e às vezes a pessoa fica lá no velho, continua no tradicional, porque no online a gente tem atualização em tempo real. Olha, aí tem esse curso, e o legal do pério diário é prática clínica e ganho financeiro, porque eu entendo, assim, chega dos periodontistas falarem que é assim, e que eu faço pério por amor, que tudo bem eu não ganhar dinheiro com a pério. Se a pério não for bem remunerada, ninguém vai estar motivado a fazer. Por isso, ela merece. E outra coisa, ela vale muito a pena, porque você vai transformar o seu paciente em um atendimento sensacional. Ele vai fazer uma coisa que vai valer a pena. Porque se não tivesse a periodontia, esse paciente ia perder todos aqueles dentes ali. Ele vai ter a possibilidade de manter todos os elementos com uma pério bacana, uma pério bem feita. E isso com ganho financeiro para o paciente, para o dentista, e com resultado clínico para o paciente, com todas as possibilidades de nuance. E vou dizer assim, olha a oportunidade do pério diária para você clínico, que eu acabei de falar no começo da live, que hoje eu acredito que o sucesso periodontal e periimplantar está na mão do clínico ou do especialista que tem bastante consciência ou é capaz de criar consciência para o paciente. Quem consegue fazer isso, tá com a faca e o queijo na mão. Não importa se você é especialista ou se você é clínico. Se você é especialista, vai conseguir fazer isso rapidinho. E se você é clínico, você vai ter a oportunidade de fazer as manutenções. Olha só a Maria Vitória falando assim, ó, sou especialista em dentística, que sempre encaminhava os casos de pério, até os mais simples, por puro desconhecimento na área, que cai no outro problema. Não tem curso de atualização em pério e às vezes eu ouço queixas de cursos de especializações que às vezes são mais cirúrgicos. Cirurgia mucogengival é linda, mas a cirurgia mucogengival não é dia a dia, não é prevalente. Eu faço pério, faço muita pério, mas 95% é isso aqui que a gente está fazendo, não é? Enfim, após conhecer a doutora Cristina em uma live, com sua abordagem clara, transparente e humana, fui me interessando e me inscrevi no curso pério diária. Simplesmente comecei a enxergar e eu mesma tratar os casos de pério. Gente, o segredinho para decolar o faturamento é enxergar. É o que todos os dentistas falam. Professora, tinha um monte de coisa que eu não via e agora eu vejo. E isso duplicou o faturamento no primeiro mês, triplicou o faturamento no terceiro mês, porque era coisa que a pessoa não via. E oferece como super oportunidade para o paciente, através de um script de venda bem conversado. E não é convencimento, é conscientização, porque o paciente consciente vai ser seu paciente para o resto da vida. Essa é a proposta, devolver saúde para sempre, não só num tratamento. Enfim, agreguei valor à minha profissão, os pacientes estão amando a minha nova maneira de atendimento e o meu faturamento mais que dobrou. Só tenho uma palavra, gratidão, doutora Cristina. E aqui eu vou dizendo assim, ó, tô com um caso complexo, empipinado, e se você quer a oportunidade de poder fazer uma coisa diferente, de conseguir fazer decolar o seu faturamento com
alguma coisa diferente, com alguma coisa nova, é o periodiária. E tem uma pergunta aqui, neste caso com pus, esse pus é apenas a higienização? Eu não sabia, eu achava que pudesse ser, olha gente, pus é uma infecção crônica, ponto. Pus não significa antibiótico. Pus significa que aquilo ali está tão antigo, há tanto tempo, que a gente começou a ter um cercado de uma grande quantidade de neutrófilos polimorfonucleares que estão morrendo na batalha de eliminação de micro-organismos. Ele se refere a uma grande quantidade de micro-organismos, mas tem gente que supura com grande infecção e tem gente que nem supura. O que a gente vai fazer é tirar com a mão a supuração. Eu sou contra dar antibiótico só porque supura. Não tem isso em protocolo nenhum de terapia antimicrobiana sistêmica, tá? Em lugar nenhum. Se alguém me achar, manda pra mim e falou, professor, você tá equivocada. Toda vez que tem pus, faz terapia antimicrobiana sistêmica. Mas não é isso. Não é pra isso. Agora, o que tem é francamente uma desbiose gigante na boca inteira desse paciente que precisa ser equilibrado. Resolveu isso, tá tudo certo. E resolver a mobilidade. Resolveu isso, tá tudo certo. Agora, vamos por parte, vamos fazer a parte restauradora. É sempre isso no tratamento periodontal. Primeiro, trata a causa. Qual que é a causa? A causa é esse monte de gap, dente implantes, prótese implante, que ele tem toda a higiene que não foi feita, não tem problema. Você fez o tratamento com o implantodontista e depois vai fazer a manutenção com o periodontista. Se o dentista encaminhou o paciente, a minha sugestão é uma conversa franca e muito delicada com o clínico de origem que enviou o caso. Muito franca e delicada porque todos nós temos algum ponto que nós não sabemos. A pior coisa que um dentista vai fazer é dizer: ah, tá tudo errado. E me perdoe do fundo do coração se em algum momento eu acabei sendo incisiva demais. É que ferve o sangue, tá? Incisiva demais em dizer que, olha, não pode unir dente com implante, que isso. Nem todo mundo sabe tudo. Eu também não sei tudo. Não tem como todo mundo saber tudo. O importante é nós trabalharmos em equipe e nesta equipe nunca vai caber a arrogância de alguém achar que sabe mais do que o outro. Eu posso até saber este ponto mais do que um outro, mas eu tenho certeza que o outro sabe outro ponto que eu não sei. Então, tira o chapéu da arrogância e põe o chapéuzinho da humildade, que tudo vai funcionar melhor. A relação com o paciente, a relação entre os dentistas. Porque se a gente está jogando o jogo da arrogância, significa que ninguém erra, todo mundo é sabichão, todo mundo sabe tudo. Não tem como fazer isso. A gente vai conseguir resolver isso, né? É um debate enriquecedor. E é isso. Já contou a história de Jardim, ele adorou. E é isso, a gente vai transformar a vida desse paciente aos poucos, aos poucos. Não foi do dia para a noite, foi a vida toda de um cuidado inadequado desse paciente, que acabou sendo, né? O que eu quero, o que eu mais quero é que você consiga fazer uma periodontia diferenciada, consiga sucesso e mais do que tudo eu quero o seu sucesso. Quero que a sua periodontia seja bem feita, seja apaixonante para você e para o paciente. Quero que o seu paciente se encante pela odontologia que você faz e que isso garanta longevidade para tratamento, como nesse caso complexo que a gente tem, e que o dentista seja bem remunerado por uma periodontia que tem altíssimo potencial de lucratividade, porque os custos são baixos. Mas a gente agrega valor, a gente acrescenta encantamento para o paciente e aí não tem erro. A gente já cresceu muito aqui no Periodiária, com toda a inteligência coletiva que a gente conseguiu aprender nessa caminhada, e 2021 promete. Aguardem. Até a próxima, tá bom? Tchauzinho, gente!